Olá! Sejam bem-vindos às aulas de Química de Alimentos. Nesta aula falaremos sobre a desnaturação e as propriedades funcionais das proteínas. A desnaturação é um fenômeno no qual o estado inicial bem definido de uma proteína formada sob condições fisiológicas é transformado em uma estrutura final mal definida sob condições não fisiológicas, usando-se de um agente desnaturante. Isso não envolve nenhuma mudança química na proteína. Na figura, nós podemos ver que a proteína assume vários estados conformacionais, por exemplo, de desordem estrutural, no estado desnaturado e no estado nativo ordenado. O que difere o estado da proteína é apenas a energia livre. Com frequência, a desnaturação tem uma conotação negativa, por ela indicar perda de algumas propriedades. No caso das proteínas alimentares, a desnaturação costuma causar perda da solubilidade e de algumas propriedades funcionais. Do ponto de vista da aplicação no alimento, a desnaturação proteica durante o processamento não é sempre indesejável. Por exemplo, a desnaturação parcial de proteínas na interface óleo-água e água-ar melhora as propriedades de emulsificantes e de formação de espuma. A desnaturação térmica melhora acentuadamente a digestibilidade das proteínas das leguminosas, o que resulta na inativação de inibidores de tripsina. A tripsina é uma enzima secretada pelo pâncreas, que tem como função digerir as proteínas ingeridas. Os inibidores de tripsina podem ser encontrados em batatas, ovos e algumas leguminosas como a soja. Tem a capacidade de se ligar à enzima tripsina, impedindo sua ação sobre as proteínas. Quando mudanças em uma propriedade física ou química são monitoradas, como função da temperatura ou da concentração do desnaturante, muitas proteínas globulares monoméricas exibem perfis de desnaturação, como demonstrado na figura. YN e YD são os valores de Y para os estados nativo e desnaturado. Para a maioria das proteínas, à medida que a concentração do desnaturante aumenta, o valor de Y permanece inalterado a princípio, e acima de um ponto crítico, seu valor muda abruptamente de YN para YD. Fisicamente, a temperatura, pressão hidrostática e cisalhamento podem causar desnaturação proteica. Quimicamente, os agentes da desnaturação são pH, solventes orgânicos, aditivos, solutos orgânicos, detergentes e sais. O calor é o agente desnaturante mais utilizado no processamento e na preservação de alimentos. As proteínas passam por graus variados de desnaturação durante o processamento, e isso pode afetar suas propriedades funcionais. A composição de aminoácidos afeta a estabilidade térmica das proteínas. As proteínas que contêm maiores proporções de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos tendem a ser mais estáveis que as mais hidrofílicas. A água facilita muito a desnaturação térmica das proteínas. No estado seco, as proteínas apresentam estrutura estática, isto é, os segmentos polipeptídicos têm mobilidade restrita. À medida que o conteúdo de água aumenta, a hidratação e a penetração parcial da água nas cavidades de superfície causam a expansão da proteína. A expansão da proteína aumenta a mobilidade e a flexibilidade da cadeia, e quando aquecida, essa estrutura dinâmica flexível promove mais acesso de água às pontes salinas e às pontes de hidrogênio peptídicas do que seria possível no estado seco, resultando em uma temperatura de desnaturação menor. Uma das variáveis termodinâmicas que afeta a conformação das proteínas é a pressão hidrostática. A desnaturação de proteínas induzidas pela pressão ocorre porque as proteínas são flexíveis e compressíveis. É um processo altamente reversível. A maior parte das enzimas em soluções diluídas recupera sua atividade, uma vez que a pressão seja reduzida à pressão atmosférica. Altas pressões hidrostáticas estão sendo utilizadas como ferramenta no processamento de alimentos, por exemplo, para inativação microbiana ou gelificação. Uma vez que altas temperaturas hidrostáticas de 2 a 10 kbar, a título de comparação, a pressão atmosférica 1,01325 bar,
ou seja, 0,001013 kbar, mais baixa do que a pressão de 2 a 10 kbar. Essa pressão danifica irreversivelmente as membranas celulares, causando a dissociação de organelas dos micro-organismos. Haverá destruição de micro-organismos vegetativos. A gelificação por pressão da clara de ovo, da solução de proteína de soja a 16% ou da solução de actomiosina a 3%, pode ser realizada pela aplicação de uma pressão hidrostática de 1 a 7 kbar por 30 minutos a 25 graus Celsius. Os géis induzidos por pressão são mais macios do que os induzidos termicamente. Além disso, a exposição do músculo de carne bovina a pressões hidrostáticas de 1 a 3 kbar causam fragmentação parcial das miofibrilas, o que pode ser útil no amaciamento da carne e na gelificação das proteínas miofibrilares. O processamento sob pressão, diferente do processamento térmico, não causa danos aos aminoácidos essenciais, à cor natural e ao sabor, assim como não causa o desenvolvimento de compostos tóxicos. O elevado cisalhamento mecânico gerado por agitação, amassamento, batimento, pode causar a desnaturação de proteínas. Quanto maior a taxa de cisalhamento, maior será o grau de desnaturação. A combinação de alta temperatura com alta força de cisalhamento causa a desnaturação irreversível. Em processamento de simplex, a textura macia e de emulsão é alcançada com cisalhamento. O simplex é uma base proteica, utilizada como substituto de gordura, produzido a partir de proteínas do soro. É utilizado como ingredientes em sorvete, iogurte, margarina, maionese, sopas, molhos, pasta de queijo e café cremoso. E na lista de ingredientes ele vai aparecer como proteína concentrada do soro. Sais neutros afetam a estabilidade proteica em soluções aquosas. Enquanto alguns sais, como sulfato, fosfato e sais de fluoreto de sódio, denominado cosmotrópicos, estabilizam a estrutura da proteína, outros, como brometo, iodeto, perclorato e tiocianato, denominados caotrópicos, desestabilizam a estrutura da proteína. O mecanismo dos efeitos dos sais sobre a estabilidade estrutural das proteínas está relacionado à sua capacidade relativa de se ligar às proteínas e alterar suas propriedades de hidratação. Os sais que estabilizam as proteínas aumentam a hidratação proteica, ligando-se fracamente a elas, enquanto os sais que desestabilizam as proteínas diminuem a hidratação proteica e ligam-se fortemente a elas. As preferências alimentares dos seres humanos estão baseadas principalmente nos atributos sensoriais, tais como textura, sabor, cor e aparência. As proteínas, no geral, têm uma grande influência sobre os atributos sensoriais dos alimentos. Por exemplo, as propriedades sensoriais dos produtos de padaria estão relacionadas às propriedades viscoelásticas e de formação da massa do glúten do trigo. As características texturais e de suculência de produtos cárneos dependem muito das proteínas do músculo, actina, miosina, actomiosina. As propriedades texturais e de formação do coágulo dos produtos lácteos são frutos da estrutura coloidal singular das micelas da caseína. E a estrutura de alguns bolos, bem como as propriedades de batimento de alguns produtos de sobremesa, dependem das propriedades das proteínas da clara do ovo. Os papéis funcionais de várias proteínas em diversos produtos alimentícios estão listados nesta tabela. A funcionalidade das proteínas dos alimentos refere-se às propriedades físico-químicas que influenciam no desempenho das proteínas dos sistemas alimentares durante processamento, armazenamento, preparo e consumo. Os atributos sensoriais dos alimentos são obtidos pelas interações complexas entre vários ingredientes funcionais. Por exemplo, os atributos sensoriais de um bolo emanam do calor e da formação de gel, da formação de espuma e propriedades emulsificantes dos ingredientes usados. Portanto, para que uma proteína seja útil como ingrediente em bolos ou outros produtos semelhantes, ela deve possuir diversas funcionalidades. As proteínas de origem animal, por exemplo, do leite, as caseínas, do ovo,
e as proteínas da carne são muito usadas em alimentos industrializados. Essas proteínas são misturas de várias proteínas com diversas propriedades físico-químicas, sendo capazes de realizar múltiplas funções. Por exemplo, a clara do ovo possui muitas funcionalidades: gelificação, emulsificação, formação de espuma, ligação com água e coagulação pelo calor, tornando-a uma proteína altamente desejável para muitos alimentos. As proteínas vegetais, encontradas na soja, nas leguminosas e nas oleaginosas, bem como outras proteínas, tais como do soro do leite, são usadas em grau limitado nos alimentos convencionais. Embora essas proteínas também sejam misturas de várias outras, elas não funcionam tão bem quanto as proteínas animais na maioria dos produtos alimentícios. A água é um constituinte essencial dos alimentos. As propriedades reológicas e texturais dos alimentos dependem da interação da água com outros constituintes do alimento, em especial com proteínas e polissacarídeos. Em alimentos de umidade baixa ou intermediária, como os produtos de panificação e produtos cárneos triturados, a capacidade das proteínas de se combinar com a água é importante para a aceitabilidade. A capacidade de uma proteína de exibir equilíbrio adequado de interações proteína-proteína e proteína-água é essencial para suas propriedades térmicas de gelificação. Em aplicações alimentares, a capacidade de uma proteína de reter água é mais importante do que a capacidade de se ligar à água. As propriedades funcionais costumam ser afetadas pela solubilidade da proteína, sendo que as mais afetadas são espessamento, formação de espuma, emulsificação e gelificação. As proteínas insolúveis têm usos muito limitados em alimentos. A solubilidade é influenciada por várias condições da solução, como pH, força iônica, temperatura e presença de solventes orgânicos. Diversos alimentos naturais e processados são produtos de espuma ou produtos do tipo emulsão. Esses tipos de sistemas dispersos são instáveis, a menos que uma substância anfifílica adequada esteja presente na interface entre as duas fases. As proteínas são moléculas anfifílicas, migrando espontaneamente para uma interface ar e água ou uma interface óleo e água. Diferente dos surfactantes de baixo peso molecular, as proteínas formam uma película altamente viscoelástica em uma interface, a qual tem a capacidade de suportar choques mecânicos durante a estocagem e a manipulação. Deste modo, as espumas e as emulsões estabilizadas por proteínas são mais estáveis do que as preparadas com surfactante de baixo peso molecular. E por causa disso, as proteínas são usadas para esses fins. As proteínas com propriedade surfactante desejável possuem 3 atributos. Primeiro, capacidade de absorver rapidamente a interface. Segundo, capacidade de desdobrar-se com rapidez e reorientar-se em uma interface. E terceiro, uma vez na interface, a capacidade de interagir com moléculas vizinhas e formar uma forte película coesiva e viscoelástica que pode suportar movimentos térmicos e mecânicos. Vários alimentos naturais e processados, como leite, gema de ovo, leite de coco, leite de soja, manteiga, margarina, maionese, pastas para passar no pão, molhos para salada, sobremesas geladas, salsichas, linguiças e bolos, são produtos do tipo emulsão, nos quais as proteínas desempenham um papel importante como emulsificantes. No leite nativo, a membrana composta de lipoproteínas estabiliza os glóbulos de gordura. Quando o leite é homogeneizado, a película de proteína formada de micelas de caseína e de proteínas do soro substitui a membrana lipoproteica. O leite homogeneizado é mais estável à formação de nata em comparação com o leite, pois a película de micelas soro-caseína é mais resistente do que a membrana lipoproteica nativa. As espumas consistem de uma fase contínua aquosa e uma fase dispersa gasosa, que é o ar. Muitos alimentos processados são produtos do tipo espuma. Eles incluem cremes batidos, sorvetes, bolos, merengues, pães, soufflés, mousses e marshmallows.
As propriedades texturais singulares e a sensação sensorial bucal causada por esses produtos são provenientes das minúsculas bolhas de ar que estão dispersas. Em geral, a formação de bolhas ou o ato de bater ou agitar uma solução proteica criam espumas estabilizadas por proteínas. As propriedades de uma proteína de formar espuma refere-se à sua capacidade de formar uma película fina e resistente na interface gás-líquido, de modo que grandes quantidades de bolhas de gás possam ser incorporadas e estabilizadas. A capacidade de formar espumas pode ser expressa de diversas maneiras, como overrun, que é o volume de espuma em estado estável, ou FP, que é o poder espumante ou a expansão da espuma. O poder espumante geralmente aumenta com a concentração proteica até que um valor máximo seja atingido. Ele também é afetado pelo método usado para a formação de espuma. Os poderes espumantes de várias proteínas em pH 8 são dados na tabela, e nós podemos observar que cada tipo de proteína tem um valor diferente de poder espumante. Nesta tabela, a gelatina possui o maior poder espumante, de 760, seguido pelo isolado proteico do soro, que é de 600, e da proteína de soja hidrolisada, que tem o poder espumante de 500. Aqui, a proteína que tem menor poder espumante é a ovoalbumina, com o valor de 40. Diversos estudos mostraram que as espumas estabilizadas por proteínas são mais estáveis em pH isoelétrico da proteína do que em qualquer outro pH. A adição de sacarose, lactose e outros açúcares nas soluções proteicas costuma prejudicar a espumabilidade, porém aumenta a estabilidade das espumas. O efeito positivo dos açúcares sobre a estabilidade das espumas se deve ao aumento da viscosidade na fase principal, o que reduz a taxa de drenagem do fluido na lamela. Quando presentes em concentrações maiores que 0,5%, os lipídios, em especial os fosfolipídios, diminuem acentuadamente as propriedades de formação de espuma das proteínas. E quanto maior a concentração de proteína, mais firme será a espuma. As proteínas em si, elas são inodoras. No entanto, elas podem ligar-se a compostos de aroma e dessa forma afetar as propriedades sensoriais dos alimentos. Várias proteínas, em especial de sementes oleaginosas e proteínas do soro, carregam sabores indesejáveis, o que limita sua utilidade em aplicações nos alimentos. Esses off-flavors, que são os odores indesejáveis, são principalmente o resultado de aldeídos, cetonas e álcools gerados pela oxidação de ácidos graxos insaturados. A propriedade de fixação de aroma das proteínas também tem aspectos desejáveis, pois elas podem ser usadas como carregadores ou modificadores de aromas em alimentos. Isso é útil em análogos da carne que contém proteínas vegetais, nos quais a imitação bem-sucedida de um aroma semelhante à carne é essencial para sua aceitação por parte do consumidor. Para que uma proteína funcione como bom carregador de aroma, ela deve se ligar estreitamente aos aromas, retê-los durante o processamento e liberá-los durante a mastigação do alimento. A aceitação de vários alimentos dos tipos semissólido e líquido por parte do consumidor, como molhos, sopas, bebidas, depende da viscosidade ou da consistência do produto. A viscosidade de uma solução relaciona a sua resistência ao fluxo quando uma força é aplicada. O comportamento da viscosidade das proteínas é uma manifestação das complexas interações entre diversas variáveis, incluindo tamanho, forma, interações proteína-solvente, volume hidrodinâmico e flexibilidade molecular no estado hidratado. Quando dissolvido em água, as proteínas absorvem água e se expandem. O volume das moléculas hidratadas é muito maior que o volume não hidratado, e a água associada à proteína induz efeitos de longo alcance sobre o comportamento de fluxo do solvente. O gel é uma fase intermediária entre o sólido e o líquido. Tecnicamente, ele é definido como sistema substancialmente diluído que não exibe um estado constante de fluxo. Ele é composto de polímeros em ligação cruzada por meio de ligações covalentes ou não covalentes para a formação de uma rede, capaz de aprisionar a água, bem como outras substâncias de baixo peso molecular.
A gelificação proteica refere-se à transformação de uma proteína no estado sol para o estado semelhante a gel. O calor, as enzimas ou os cátions divalentes em condições apropriadas facilitam essa transformação. Todos esses agentes induzem a formação de uma estrutura de rede, no entanto, os tipos de interações covalentes e não covalentes envolvidos, bem como o mecanismo de formação da rede, podem diferir de maneira considerável. A maior parte dos géis proteicos de alimentos é preparada por meio do aquecimento de uma solução proteica moderadamente concentrada. Nesse modo de gelificação, a proteína em estado sol é primeiro transformada em estado progel, por meio da desnaturação. Quando o progel é resfriado até temperatura ambiente ou de refrigeração, a diminuição da energia cinética térmica facilita a formação de ligações não covalentes estáveis entre grupos funcionais expostos das diversas moléculas, sendo isso o que constitui a gelificação. Texturização significa a transformação de uma proteína do estado globular para uma estrutura física fibrosa, que tem características sensoriais semelhantes à da carne. As diversas propriedades funcionais esperadas para os produtos proteicos texturizados incluem mastigabilidade, elasticidade, maciez e suculência. As proteínas vegetais texturizadas são fabricadas usando-se dois processos diferentes: texturização por formação de fibra e texturização por extrusão. O processo de texturização por formação de fibra é o processo de transformação do tofu, que é o queijo vegetal, e o de texturização por extrusão é o processo da produção de proteína texturizada de soja. Os princípios gerais envolvidos em ambos os métodos são a desnaturação térmica ou alcalina das proteínas, realinhamento das proteínas desnaturadas em forma de rede fibrosa, a ligação das fibras por uso de um ligante proteico e a flavorização de um produto final. As proteínas vegetais texturizadas são cada vez mais usadas como complementos em produtos cárneos triturados, como por exemplo em bolinhos de carne e hambúrgueres, e como análogos de carne ou aquelas carnes vegetais. Quando a mistura de farinha de trigo e água, numa proporção de 3:1, é amassada, ela forma uma massa viscoelástica, a qual é adequada para a confecção de pão e outros produtos de panificação. Essas características não usuais da massa podem ser atribuídas às proteínas da farinha de trigo. A principal proteína de armazenamento do trigo é o glúten. Este é uma mistura heterogênea de proteínas, principalmente as gliadinas e as gluteninas, com solubilidade limitada em água. Quando misturado com água, o glúten forma uma massa viscoelástica capaz de aprisionar o gás durante a fermentação. Ocorrem diversas transformações físico-químicas durante a mistura da água com a farinha de trigo e o amassamento, sob a aplicação das forças de tensão e cisalhamento. As proteínas do glúten absorvem água, sendo parcialmente desdobradas. O desdobramento parcial das moléculas proteicas facilita as interações hidrofóbicas, assim como as relações de intercâmbio sulfidril de sulfeto, o que resulta na formação de polímeros em forma de fio. Acredita-se que esses polímeros lineares, por sua vez, interagem entre si, supostamente por meio de pontes de hidrogênio, associações hidrofóbicas e ligação cruzada de disulfeto, formando uma película tipo folha que é capaz de reter o gás. É essa capacidade de retenção de gás que faz com que os pães e os bolos que a gente consome sejam fofinhos. O conteúdo da aula foi embasado no livro Química de Alimentos de Feynman. Nos vemos na próxima aula.